O Internacional está tratando o jogo contra a equipe do Botafogo como uma passagem para a partida de quinta-feira contra o Nacional do Uruguai. Este jogo, sim, importantíssimo e que pode definir a vida colorada na Libertadores da América. Entretanto, os resultados deste final de semana no Campeonato Brasileiro podem apresentar ao Inter uma possibilidade de dar um salto importante na tabela, chegando ao G6 com uma vitória no Rio de Janeiro. A gente fala sobre as pretensões da escalação do técnico Roger Machado e onde o jogo será transmitido agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, vamos repercutir um pouco o jogo de logo mais às 8 horas da noite contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Uma partida que tem importância do ponto de vista de pontuação na tabela da classificação. O Inter pode chegar ao G6 com uma vitória, pode empurrar o Botafogo para a zona do rebaixamento e pode ser ultrapassado por várias equipes caso tenha uma derrota no Engenhão. Um jogo muito importante desse ponto de vista de Campeonato Brasileiro, mas não é uma partida que está sendo priorizada pelo Internacional. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Obviamente, e pelo fato do Inter jogar a sua vida na Libertadores da América na próxima quinta contra o Nacional do Uruguai em Montevidéu, o jogo de hoje, ele é sim tratado com uma prioridade menor, a ponto do Inter preservar muitos jogadores e do Inter colocar muitos atletas reservas. Vamos a algumas mudanças aqui que vão acontecer. O Oscar Romero deve ser titular na vaga do Alan Patrick. Na zaga, pode haver a mudança, a saída do Vitão para a entrada do Rogel. O Bernabé deve descansar na lateral esquerda para a entrada do Ramon. Indicativos que foram dados durante a semana pelo técnico Roger Machado, justamente pelo fato de que o Inter tem essa decisão na quinta-feira pela Libertadores da América. E o jogo ele vai servir também como teste para algumas situações que o Roger precisa trabalhar. Ele precisa encontrar, por exemplo, o substituto do Ener Valencia, que está lesionado. E o Luca será o titular no jogo contra o Botafogo, muito provavelmente. O provável time do Inter, de Antony, Brian Aguirre, Rogel, Vitor Gabriel ou Juninho e Ramon. Ronaldo, com o Fernando sendo preservado, Thiago Maia, Bruno Henrique está suspenso, e Oscar Romero. Bruno Tabata, Wesley e Luca. Esse é um provável time do Inter para encarar a equipe do Botafogo. É um time do Inter bem descaracterizado para essa partida. Que do ponto de vista de classificação, se o Inter vencer, faz com que o Inter chegue ao G6, tá? É claro que vai ser temporário ainda. O Inter ultrapassaria Mirassol, Corinthians, Ceará e Bahia no saldo de gols. E o Ceará joga amanhã, tá? O Ceará joga amanhã. Então, essa vaga no G6 ela pode até ter fim amanhã. Mas se o Inter vencer, o Inter entra no G6 do Campeonato Brasileiro, volta a estar mirando a parte de cima da tabela, o que é fundamental e o que é tido como prioridade para o momento do Internacional na temporada. E para o Botafogo, é um jogo que também tem a sua importância. O Botafogo está lá embaixo na tabela, o Botafogo é 16º. Se perder, o Botafogo entra no Z4. Então, em meio a toda a pressão que o Renato Paiva está sofrendo no Rio de Janeiro, o trabalho dele não vem sendo bom, não vem agradando. A vitória no meio de semana fora de casa pela Libertadores da América dá um fôlego para o Renato Paiva, mas é esse o ambiente do adversário do Internacional para a partida desta noite de domingo, tá? E aí, a gente tem um Botafogo muito desfalcado. E esse é um outro ponto importante para se trazer aqui de motivos para o Inter vencer esse jogo. Motivos para o Inter olhar para essa partida com um pouco mais de carinho. Porque rifar o jogo contra o Botafogo é tu perder uma oportunidade grande de pontuar contra um adversário muito forte, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, e que está em um momento fragilizado. E o Inter, eu acho que deveria aproveitar essa oportunidade de enfrentar o fragilizado Botafogo. Gente, o Botafogo tá sem os seus dois zagueiros titulares, o Bastos e o Barbosa, tá? Vai jogar o David Ricardo e o Jair. O Botafogo tá sem o seu centroavante titular, que é o Mastriani, tá? Que teve uma lesão, e o Renato Paiva tem feito uma dupla de ataque, Igor Jesus e Mastriani. Deve jogar o Juan Cruz no lugar do Mastriani, tá? E o Savarino, que talvez o principal jogador do Botafogo, também tá lesionado. E o Renato Paiva pressionado, balançando. Então é um time do Botafogo que tem muitos desfalques, que tem muitos problemas, tá fragilizado, não tá bem em ambiente e que o Inter vai enfrentar
podendo ganhar o jogo. Não é impossível o Inter surpreender o Botafogo pela fase ruim que está o Botafogo. O Inter não está numa fase estável, o Botafogo muito menos. E o Inter tem essa oportunidade de enfrentar um adversário que está fragilizado. Onde assistir a partida? Recado importante, tá? O Botafogo também pertence à Liga Forte União. E em função disso, os jogos eles não são transmitidos pela Globo. Eles sim são transmitidos pelo Premier, mas na TV aberta eles serão transmitidos pela Record. Você assiste na Record, Botafogo e Internacional. E você assiste no YouTube, na Cazé TV. São as 3 opções de transmissão que existem para o jogo de hoje entre Botafogo e Inter. São 3 canais diferentes para você assistir a partida. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!